Sejam bem-vindos mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sabe quando você faz um pedido ao seu fornecedor e esse pedido chega na sua portaria com uma diferença de quantidade, diferença de valores, né? Tudo isso gera ali um trabalho, né, para receber a mercadoria, gera estresse na portaria, gera uma espera na sua portaria. O comprador tem que parar o que está fazendo, tem que parar o atendimento ao fornecedor que ele está atendendo naquele momento, né, para resolver o problema, para saber o que está acontecendo e resolver o problema. E não foi falta, né, de esforço. O comprador fez o pedido e o vendedor ficou até tarde digitando o pedido, mas errar é humano, erros acontecem, não é verdade? E se colocássemos na ponta do lápis o tempo do entregador, o tempo do pessoal de loja, do comprador, o tempo do vendedor, ali, né, o trabalho que ele teve de digitar o pedido, de quanto dinheiro nós estamos falando, né? Pois é, eu sei que vocês já viram esse filme, mas muitos varejistas não sabem que existe uma solução para esses problemas. Hoje nós vamos falar de EDI, ou EDI, troca eletrônica de dados. Isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Se você começar com um fornecedor, verá as inúmeras vantagens deste serviço. E o melhor, o varejo não paga, tá? Então, fique comigo até o final e economize tempo e dinheiro, tá? O ambiente digital é hoje o principal meio de troca de informações entre as empresas, sobretudo setores como a indústria, né, o varejo, a logística, o financeiro também. Entretanto, se cada software usa linguagem diferente, a comunicação pode ser mais difícil. Contudo, o Electronic Data Interchange, que é o EDI, surge com uma solução para essa questão. Afinal, você sabe que o EDI, ele funciona. E se você não sabe, você vai entender agora como é que acontece, como é que funciona na prática. Bom, o Electronic Data Interchange, que é o EDI, é uma tecnologia que faz a integração de dados entre as empresas. E o objetivo é fazer a troca eletrônica, né, de informações, de dados, de maneira rápida, segura, controlada e padronizada. É isso aí. Entre os parceiros de negócios da cadeia de suprimentos. Desde a emissão do pedido, né, o pedido de compra, até a confirmação do recebimento da mercadoria pelo destinatário, podendo também confirmar o recebimento e alteração dos pedidos, a troca das notas fiscais, a contestação comercial, né, se existe ali alguma divergência, e o confronto dessas informações, desses documentos. Quais são as vantagens de usar o EDI comercial? O tráfego dos pedidos, das notas fiscais e outros documentos comerciais. As alterações desses documentos, como protocolos de confirmações, de leituras e entregas dos documentos. Aliás, sobre protocolos, eu queria falar uma coisa para vocês. Independente, gente, de você trabalhar com o EDI ou não, implante na sua empresa, mesmo que de forma manual, o protocolo, tá?
tem vários departamentos, né, em uma empresa. Setor de recebimento, setor de contas a pagar, setor de contas a receber, o setor da área comercial, departamento pessoal. Faça um controle, mesmo que através de um caderno de protocolo, tá? Com data, horário, pessoa que está recebendo o documento, para depois você não ter problema de alguém dizer para você que tal documento não foi entregue naquele departamento. Isso causa muito problema, muito estresse entre os departamentos das empresas, tá? E no caso do EDI, voltando então ao EDI, ele permite para você, né? Ele disponibiliza para você o protocolo com data, hora, visualização da leitura e do recebimento do documento. Tudo isso automático, tá? Na situação hoje de pandemia, como é que acontece? Como é que você passa o pedido para o fornecedor? Muitos compradores hoje estão trabalhando de casa, não é verdade? Então, de que maneira que você tira o pedido? De que maneira que você passa o pedido hoje para o fornecedor? Você tem acesso ao, acredito eu, né, que é o seu software, se é ERP que você trabalha online aí, então você consegue passar o pedido da sua casa. Agora, se você não trabalha com EDI, como é que você transmite o pedido para o seu fornecedor? Como é que você confirma a recepção do pedido com ele? Como é que você sabe se ele recebeu o pedido lá ou não? Como é que você confirma isso? Se você faz o envio das informações para o seu fornecedor através de e-mail, nem todos os e-mails têm confirmação de recebimento, né? Então, como é que você faz? Você tem que ficar ligando para saber se a pessoa recebeu ou não? É complicado, você acaba perdendo tempo com isso. E mesmo estando dentro da empresa, né? Se você não tem esse sistema, se você não trabalha com EDI comercial e você envia pedido quando o vendedor não pode ir até a central pegar o pedido com você, e você envia através de e-mail, é a mesma situação. Você tem que ficar ligando para o vendedor para confirmar se ele recebeu o pedido ou não. É complicado, você acaba perdendo tempo. E às vezes o vendedor está na rua, então ele vai responder para você, eu estou na rua, não vi ainda, mas quando eu chegar em casa eu vejo. Então é complicado. Você fica à mercê, né, de saber se o pedido chegou ou não, se foi imputado ou não. E às vezes fica no esquecimento e o pedido acaba atrasando. Da mesma forma, né, no caso que você tem a confirmação ali, automática, o fornecedor também, através do EDI. Quando, né, nós, varejistas, recebemos a mercadoria, assim que nós confirmamos o pedido, fechamos o pedido, né, o fornecedor ele recebe um alerta lá, de que o pedido foi confirmado pelo varejista, né, de que nós já recebemos o pedido, de que já está tudo certo, se houve nota de devolução ou não, parcial ou não. Pode ter tido um problema com algum produto ou não, né, qualidade de produto e tal. Então, o fornecedor automaticamente já é avisado lá também, tá? Então, o EDI, a informação, ela é assim, tipo full time, sabe? Em tempo real mesmo. A validação dos conteúdos, né, desses documentos, as sugestões de layout, né? E se a empresa e a indústria, ela trabalha com layout diferente, o que eu quero dizer com layout? É assim, todo documento, ele tem um tipo de layout, né? No caso, a nota fiscal. Nota fiscal, tem nota fiscal que ela é em pé, tem nota fiscal que ela é deitada, o formato, isso é um layout, tá? Então, se a sua empresa, né, o supermercado que você trabalha com um layout deitado de nota fiscal e o fornecedor trabalha com um layout em pé, não tem problema.
Nem você, nem o fornecedor precisa alterar o seu layout. A própria empresa, que no caso a gente denomina com o nome de van, que é quem trabalha, né, quem fornece esse serviço de EDI, né, o EDI comercial, ela mesmo já trata essas informações, né, já transforma essas informações e compila ela de forma que tanto o fornecedor quanto a indústria vai ter as informações no layout que ela precisa, entendeu? Então, nem você precisa se ajustar à indústria, nem a indústria precisa se ajustar a você. É a van que faz esse trabalho de ajustar um ao outro, entendeu? Então, é uma facilidade também. Nesse sentido também, um exemplo, com relação a peso. Vamos supor que você, como supermercadista, trabalha com o pedido de queijo em quilos, né? Você faça o pedido em quilos e por conta de arredondamento ou de casa decimal, o fornecedor trabalhe com gramas, tá? Você faça já arredondado, você pede lá 10 quilos. E o seu fornecedor, não, ele trabalha em gramas justamente por conta da casa decimais. Porque uma peça, ela não vai dar arredondado o peso dela, tá? Então, a van já trabalha isso também, tá? Essa transformação das unidades de medidas, ok? Então, você não precisa se preocupar com isso. Aí, agora, sim, esse tipo de divergência, né, tem, no caso do perecíveis principalmente, tem aí uma margem de erro, né, para cima e para baixo, que você parametriza no sistema o quanto você permite de margem de erro justamente para essa parte de peso, tá? É a única parte onde você tem condições de dar permissão de divergência, tá? É justamente por conta dessa situação de peso, tá? E justamente por conta das unidades de medidas aí, por conta das casas decimais, ok? Quanto ao resto, que é caixaria, tem que bater certinho. Não pode ter uma vírgula, uma caixinha de divergência ali que tudo é devolvido. Lógico, acusa-se a diferença e você tem que tratar essa inconsistência aí antes da informação seguir para a indústria, ok? No caso, a indústria passa para a van, nessa situação aí da linguagem, né, do layout, a indústria passa para a van qual é o layout que ela trabalha, certo? E o varejista faz a mesma coisa, passa para a van o layout com que ele trabalha. E a van coloca essa informação no sistema dela e compila essa informação para as duas situações, para as duas empresas, ok? Independente, né? E faz a conversão para os dois lados aí. O confronto dessas informações, né? Pedidos, notas, pedidos, tabela de preços, entre outros, né? Permitindo aí a ação antes da situação, antes que o documento físico chegue ao seu destino, é a questão que eu falei para vocês da inconsistência. Então, tudo isso a empresa tem a oportunidade de corrigir antes que o físico do documento chegue ao fornecedor, até a indústria. E tem também a questão de duplicidade. Quando você faz um pedido na forma manual, corre o risco de repente, o vendedor passar 2 vezes o pedido para a empresa, tá? E bater na sua portaria um pedido em duplicidade, certo? Acredito que já tenha acontecido isso com você, porque nem todos os fornecedores trabalham com EDI. Então, ainda corre o risco de duplicidade de pedidos aí. Então, o que acontece? O fornecedor que trabalha com você no formato de EDI comercial, não acontece isso. E eu explico por quê.
Nessa situação com o EDI comercial, o cruzamento da informação se dá pelo número do pedido, tá? Então, quando você passa a informação para a van do pedido de compra, toda a situação é conferida lá e enviada para a indústria recebeu, emite a nota fiscal, a indústria volta para a van a informação da nota fiscal e é atrelado ao número do pedido o número da nota fiscal. Então, a informação fica na van ali, um atrelado ao outro, entendeu? Fica amarrado. Então, se acontecesse, de repente, de ir um outro pedido para lá, é com outro número. Então, um outro número que gera um outro número de nota fiscal também. Jamais vai acontecer de ter o mesmo número de pedido, ok? Então, não tem como gerar duplicidade de pedido quando se trata de EDI comercial. Beleza? Outra situação que te possibilita também a rastreabilidade das informações, né? Como eu disse, essa questão de integrar aí, de fazer a junção, né, a fusão do número da nota fiscal com o número do pedido, essa informação ela fica contida na web, né, na interface da van, e a hora que você quiser, você rastreia isso, tá? Ou para você consultar essa informação futuramente, ou para você consultar, para você saber se a nota já foi emitida, se o seu pedido já chegou até a indústria, se ele já está a caminho, para você saber onde está o seu pedido, tá? Onde está a sua nota. Então, tem como você entrar na interface com o seu login e senha e saber qual é o status do seu pedido, entendeu? Então, você consegue rastrear as informações ali, tá? Saber qual é o status do seu pedido. Se tem divergência ou não. Embora, como eu disse, a questão de divergência, você recebe, né, um alerta se está com divergência para você fazer essa correção e imputar o pedido novamente. Tá bom? Você pode também parametrizar o sistema para que você seja notificado por e-mail dessas divergências. Qualquer comunicação que você queira, na verdade, tá? Qualquer informação que você queira receber, você pode parametrizar para que essa informação chegue para você através de e-mail. É uma opção que você tem. Então, você pode parametrizar para que você receba ou não. De repente, você já tem uma quantidade enorme de e-mails, né, na sua caixa e você não quer receber mais, então você que decide, tá? Se você quer receber mais essa informação ou não por e-mail. Fica a seu critério. De repente, você tem um assistente comercial e você você parametriza para que o seu assistente receba as informações no e-mail dele. Pode ser também. É uma opção, ok? Então, como funciona o EDI? Na conversão de layout, né, na tradução dos dados, ele trata, então, as informações, né, para que o arquivo chegue entregue no layout esperado pelo destinatário. Então, como eu disse anteriormente, nem o supermercadista, nem a indústria precisa um se adequar ao outro. A van faz esse serviço pelos dois, certo? Através da tabela de conversão, né? Tem o tratamento automático aí dos dados, tanto em quantidades, quanto em códigos de barra, quanto em códigos internos do fornecedor, versus código interno do supermercadista, que nós também temos o nosso, né? Para que o documento seja disponibilizado com as informações esperadas pelo ERP de cada um, não é verdade? E quais são os benefícios? Alguns eu já disse, que é a rastreabilidade, né? E no caso, a visibilidade, que é você poder consultar em tempo real as informações
que você precisa ali naquele momento, né? E a simplicidade, gente, da comunicação entre os parceiros, tá? Por conta da transformação de todos os layouts, a linguagem ela se torna única entre os parceiros. Então, cada um recebe a informação na sua própria linguagem. Então, a margem de erro aí é mínima, não é verdade? O aumento de produtividade também pela automação na disponibilização e recebimento de informações, consequentemente, aumenta o nível de serviço dos dois lados. Olha que maravilha! Evita o erro de digitação de pedido, né, do lado do vendedor, evitando devolução de mercadoria, não é verdade? Um exemplo. Eu me recordo que, na época que nós não tínhamos implantado ainda o EDI, eu me recordo que, nossa gente, como eu tinha, olha, eu morria de dó dos vendedores da Unilever, viu? Eles passavam o dia na central, tanto o vendedor da parte de limpeza quanto o vendedor da parte de perfumaria, tirando pedido. Então, os compradores também sofriam, porque eles passavam o dia para atender limpeza e perfumaria, né, da Unilever. Porque são muitos itens, são muitos SKUs, né? E o vendedor saía dali, porque é negociação tanto de preço quanto para encarte, negociação de volume, né, dos produtos, tem a questão das quebras, tem a questão da conta que você tem que acompanhar, tem que bater, e mais o pedido que você tem que tirar. Então, depois de tudo isso, eles saíam de lá no fim do dia. Às vezes os vendedores almoçavam lá com a gente, tá? Eles iam para casa e eles ainda iam digitar o pedido. Eles ficavam até tarde da noite digitando o pedido. Então, eles chegavam em casa, nem curtiam os filhos direito, iam digitar pedido. Isso eu tô falando só de nós, né? Só da nossa loja, tá? Só da nossa rede, né? Então, imagina das outras redes que eles atendiam. Então, erros aconteciam, né? Você pede uma caixa disso, então esse 1 pode ser digitado 10 ou pode ser digitado 11. Sempre uma casa a mais ali. Então, divergências acontecem. Devoluções parciais acontecem, tá? Que são aí os erros que eu disse por digitação, não é verdade? Então, o EDI evita isso, a não ser que o erro aí agora parta da digitação do comprador, né? Aí, como o pedido vai pela van e depois vai direto para a indústria, o que pode acontecer aí são duas situações. A indústria achar que o comprador vai ofertar aquele item e mandar aquela quantidade, né? Se o comprador errou ali, digitou, bateu 2 vezes no 1, não sei, bateu no 1 e no 0 ali, ou no 1 e no 2, e enviar o pedido daquele jeito, ou se, por acaso, o vendedor dá uma olhada no pedido e bater o olho e perceber que pode ser um erro, ele alertar o comprador. Isso pode acontecer, não é? E o comprador corrigir o pedido antes que ele vá para a separação. Se não, pode acontecer uma devolução parcial por conta disso, né? Mas aí vai ser um erro de digitação por conta do comprador. Aí é uma questão de conversar, tá? Outro benefício também que o EDI pode fornecer aí é a auxiliação na padronização da comunicação, que é a comunicação das informações, como a gente vinha dizendo. Outra questão é a padronização e a automatização dos processos de conferência, né? Tanto a conferência das informações, né, com relação às inconsistências, quanto a digitação de documentos mesmo, como esse que eu citei aqui. Tanto de digitação de pedido pelo vendedor, que antigamente acontecia, quanto pelo comprador,
quanto no caso de lançamento de notas fiscais de entradas. A questão de você, do CPD, fazer o lançamento das notas de forma manual. No caso do EDI, assim como o pedido é enviado de forma automatizada para a indústria através da VAN, a nota fiscal, ela vem como arquivo, tá? Arquivo XML, né? Nota fiscal eletrônica ali, arquivo XML. Então, o que acontece? O CPD, ele não precisa fazer o lançamento de forma manual. Então, isso evita erro da nossa parte também na hora de lançar a nota fiscal ali, tá? Otimizando o tempo também da nossa portaria, do CPD e do conferente de mercadoria. Diminuindo, né, o erro ali e ganhando tempo também, porque o CPD, ele estando ali em uma situação de, digamos assim, de calmaria, né? Vamos supor que o horário de recebimento é até as 4 horas da tarde, de uma portaria de supermercado. E são por volta ali de 3h30 da tarde, o CPD já lançou as notas que tinha que lançar e os conferentes estão recebendo, né, descarregando. E tem arquivos XML já para o dia seguinte. O que ele pode fazer? Antecipar o cruzamento dessas informações dos arquivos XML que estão ali disponíveis já para o dia seguinte com os pedidos que tem no sistema nosso, entendeu? Do supermercado. Ele fazendo essa antecipação, esse cruzamento de informações, ele antecipa tanto o serviço dele para o dia seguinte, quanto o do conferente, né? Que no dia seguinte o conferente não precisa ficar lá parado esperando por serviço. Ele chegando, ele já tem serviço, já tem descarga para atender. E o CPD já vai tratando de outras situações, de outras notas que não estão ali através do EDI, que sejam manuais, entendeu? Lançamentos manuais. Então, tudo isso é um ganho, tá? São benefícios que o EDI eletrônico traz, né? Que o EDI comercial traz para o supermercadista. Legal? Né? Lembrando que nós não pagamos por ele, né? Agilidade na entrega. Eu falei sobre agilidade na descarga aí, né? Agilizar na descarga. Agora vamos falar de agilidade na entrega. Como assim na entrega? Uma vez que o pedido é automatizado, né? O fato de você fazer o pedido de forma automatizada, o vendedor está ali na sua frente. Você negociou, né? Tem a oportunidade de negociar com ele tete a tete, né, a questão de preço e tal, você fez a alteração ali, bonitinho, e o pedido já vai direto pela van, bateu na van, tudo certinho, já vai direto pro CD dele ou pra logística dele para separação. Tem empresas de perecíveis, né, no caso empresas de iogurtes, de queijos, que trabalham da seguinte maneira. Eles estipulam um horário de corte para que seja imputado pedidos, tá? Vamos supor, hipoteticamente falando, tá? Vou falar uma empresa que não quer dizer que seja ela, tá? Vamos supor que a Batavo, tá? Estipule lá um horário até às 17 horas, tá? Então, vamos supor que a Batavo receba pedidos via EDI até às 17 horas para entregar no dia seguinte, tá? Então, se você colocou o pedido, você fechou o pedido lá no seu escritório às 16h50. Então, deu tempo perfeitamente para chegar até às 17 horas lá no escritório, porque é rapidinho, né? É tempo real. No dia seguinte, você já vai receber, porque o corte deles é às 17 horas, eles já mandam para separação, porque não teve divergência nenhuma, eles já mandam para separação e no dia seguinte está na sua porta, porque o lead time deles é de um dia, entendeu? Agora, 17h01, você só vai receber no outro dia, tá? Enquanto que
Em pedidos manuais, você fazendo o pedido na segunda-feira, você vai receber só lá para quarta-feira, dependendo do horário que você passou ou do número de entrega que eles têm para fazer, só na quinta-feira de manhã. Sem falar, gente, na economia de papel, de impressão, de armazenamento que você faz, tá? Além do dinheiro, né? Então, né, como eu já disse que é de graça, né? Sai barato também para o fornecedor, tá? Apesar de que é o fornecedor que paga, ele já trabalha com a van, tá? Como ele já trabalha com muitos estabelecimentos, então ele já trabalha com a van, ele já trabalha com o EDI, tanto com os fornecedores dele, né, de matéria-prima, os fornecedores dele, com outros supermercadistas, né, com outros estabelecimentos, então ele já trabalha com aquele prestador de serviço, tá? Então, para ele é vantagem, porque ele também vai ganhar em tempo, ele também vai ganhar com a questão dos caminhões dele não ficar tanto tempo parado na sua portaria. Ele vai ter muitas vantagens, tá? Então, para ele, é vantagem pagar o serviço e para você sair de graça, entendeu? Para ele vai sair barato também. Tá, agora que você já entendeu o que é o EDI comercial e como funciona o EDI comercial, o que você deve levar em consideração antes de implementar o EDI comercial na sua rede, no seu supermercado, tá? Um ponto importante que deve ser considerado aí é ter a certeza, né, com toda a certeza, e que não deve ser deixado passar, é que durante a automação aí, é a capacitação dos colaboradores, né? Afinal, por mais eficaz que seja toda a ferramenta, os seus operadores, se eles não souberem como ela funciona, aí não adianta de nada, né? O tempo todo aí será perdido. A partir desse ponto, então, o que você precisa fazer? Definir uma pessoa responsável na área de TI e uma pessoa responsável na área do comercial para acompanhar o projeto, para a implantação do projeto, né? Fazer um mapeamento de processos, tá? Para que o EDI tenha um desempenho de ponta, certo? É preciso compreender a fundo o funcionamento da organização, suas demandas, as oportunidades nesse sentido aí. Um mapeamento de processo ajuda também a identificar os pontos de conexão com as outras empresas, né? É bom você já ir perguntando para os fornecedores que trabalham com EDI comercial, fazer uma lista dos fornecedores que trabalham com EDI comercial, tá? Só que não vai colocando todo mundo de uma vez, não, tá, gente? Só faça a lista, só para você saber quem trabalha, ok? E então, respeitando essa dinâmica, né, a cultura organizacional aí, você seleciona uma van e um fornecedor para então fazer um piloto, ok? Existem algumas, né, algumas vans no mercado, como a Neogrid, Mercador, tem também a Axistage, tem uma que eu não sei se eu vou conseguir falar o nome, porque é um trava-línguas para mim, é a GXS. É importante conversar com os fornecedores, né, e escolher uma van para iniciar o projeto. Por que eu digo isso? Cada fornecedor, como tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de mexerica, então, tem fornecedor que trabalha com uma van e tem outro fornecedor que trabalha com outra van. Então, quem trabalha com o Neogrid não vai querer trabalhar com a GXS e vice-versa. Mas não tem problema com relação a isso, tá? Dependendo do fornecedor, talvez você precise mudar de van. Mas isso não é um problema, porque dá para trabalhar com mais de uma, tá? Ao mesmo tempo. Coisas de TI, né? Então, TI sempre dá um jeitinho aí. Não tem problema, não. E, como eu disse, é vantagem para o fornecedor, tá? E como a vantagem é para o fornecedor e para nós, supermercadista, não terá custo,
Então, inclusive, é vantagem para a própria van, não é? Então, se algum vier querendo cobrar aí, é só questão de negociar. Beleza? Estabeleça métodos de trabalho e faça testes, né? Como eu disse, o mapeamento de processos deve ser feito considerando o cenário pós-implementação, tá? É crucial também contar com o suporte do fornecedor de EDI, tá? Para acompanhar o processo ali de perto, tirando dúvidas, ajudando na normalização, certo? Estabelecer prazos, fazendo um cronograma, gente, com datas, né? Etapa, especificando o tempo para cada coisa, tá? Do início ao fim ali do processo. Isso é muito importante, tá? Como eu disse, o projeto piloto ali, tá? É a alternativa. Não começar com um monte, começar com um fornecedor, e aí sim, deu certo, você vai expandindo, vai acrescentando os fornecedores, beleza? E você optando por esse caminho, aí sim, faça, né, a instalação, comece a transferir as atividades para o sistema aos poucos. Uma coisa que você pode adiantar, lembra que eu falei que vocês podem ir fazendo a lista, vendo com seus fornecedores quem já trabalha com a questão de EDI, no sistema de EDI? Uma vez que você já tem essa lista, já sabe quais são os fornecedores, já vai batendo tabela com esses fornecedores, tá? Bate tabela, vê questão de centavos até a quarta casa decimal, tá? Para não ter divergência. Questão de código interno, tá? Cadastro, tem que estar tudo certinho, perfeitinho. Então, já vai adiantando com esses fornecedores a questão de cadastro e tabela de preço, tá? Assim você já agiliza, já adianta esse processo. É uma dica que eu dou para vocês, eu passei por isso, tá? Então, fica a dica. A dica, já adianta esse lado para você, ok? E, assim, a empresa opera, né, de forma mais orgânica aí, com todas as equipes alinhadas, né, em torno do mesmo objetivo. Agora que você já sabe, né, como é o EDI, como ele funciona, né, faça uma análise da sua cadeia aí de suprimentos, veja como ela pode ser beneficiada, né, com a solução aí desse tipo. Com isso, você promove mais agilidade e segurança das informações comerciais no todo, não é verdade? Com todas essas dicas aí que eu te dei até a mais com relação a EDI, né? Eu já passei por isso. Então, lembrando, faça a lista de fornecedores, verifique com seus fornecedores quem já trabalha, né, com EDI, já vai batendo tabela com todo mundo, já agende para bater tabela, para conferir cadastro, tá? Código de barra, código EAN, código DUM, código interno, NCM, se você ainda não bateu, tabela de preço até a quarta casa decimal, para não ter inconsistência depois, ok? E é isso, né? Agora que você já sabe de tudo isso aí, e aí, vai ficar parado ou vai colocar um lembrete no celular para você ir na agenda para segunda-feira você já falar com os fornecedores aí para parar de perder tempo? Diz aí para mim. Por hoje eu agradeço, desejo boas vendas para você, bons negócios. Vejo a todos, fiquem com Deus, que Deus proteja a todos.